Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre parecer técnico, o PT, sobre problemas geotécnicos em parcelamento do solo. O, o uso disso é importante para qualquer loteamento e qualquer obra de terraplanagem, mas aqui nós vamos estar especificando o parcelamento urbano. O parecer técnico de engenharia geotécnica, parcelamento do solo, representa o posicionamento do engenheiro civil, especializado e responsável pela boa técnica da engenharia geotécnica, quanto aos itens que nós apresentaremos a seguir. Deve incluir o dimensionamento. Então, esse engenheiro civil, que é responsável pelo parcelamento, com vista às questões geotécnicas, deve verificar os problemas relativos ao dimensionamento de pavimentos e os estudos de alternativa de materiais, tanto do subleito como reforço subleito, principalmente. Taludes, com a inclinação dos taludes, problema de proteção superficial e a escavabilidade deles também. Fundações, problemas de recálculo, ou seja, as estruturas de travessias, o portal, o loteamento, enfim, as questões relativas às edificações de uma forma geral e as passagens de nível, travessias, em todo o quesito fundação, inclusive fundação dos aterros também, dos taludes em aterros. Muito bom. O engenheiro civil, ao fazer o seu parecer, ele deverá, e aqui nós estamos atribuindo ao consultor geotécnico, fazer o programa de investigações geológicas geotécnicas. Sem esse programa de investigações geológicas geotécnicas, o pessoal que vai fazer as sondagens, as coletas de amostras, etc., não vão ter um norte, não vão ter uma direção. Mas depois de que seja feita essas investigações programadas pelo consultor, nós passaremos então à fase 3, que é o quadro resumo que deve ser dirigido pelo consultor, porque esse pensou nos problemas e investigou para aqueles problemas. Uma outra empresa ou não faz as investigações, e depois se faz um quadro resumo desses resultados, onde nós teremos então os parâmetros de engenharia, os parâmetros de cálculo, de dimensionamento. E aí então o consultor pode desenvolver o seu parecer em função da interpretação que ele vai ter, resumida nesse quadro, das investigações que ele solicitou a ser feita em função do programa de investigações dele. É isso que nós estamos querendo apresentar nesse slide. Deve incluir a análise de suficiência e a qualidade dos dados, ou seja, nós não devemos só programar, mas nós temos que verificar se esses dados que nós mesmos programamos, esse consultor, esse engenheiro civil, estão com qualidades adequadas, e quais são esses pontos, então? Topografia. Senhores, topografia é uma coisa fundamental, sem a qual a questão geotécnica, escavações, taludes, escavabilidade, sondagens, pavimentação, tudo mais, acaba sofrendo por ter uma topografia inadequada. E topografia, o nome correto seria chamar levantamento planialtimétrico cadastral. Ou seja, lá nós temos que verificar se esses levantamentos, se a referência está adequada, se o cadastro das interferências estão adequados e principalmente a densidade de pontos levantados. Senhores, o computador entende, dado 2 pontos, ele traça uma reta. Agora, se entre esses 2 pontos nós temos um buraco, o computador não sabe. O campo está lá o buraco, mas no desenho não sai se o topógrafo não entrar dentro desse buraco. Nós temos uma boa precisão na topografia para definir as saias do talude. Lembra quando eu acabei de falar do buraco? Se você tiver um afundamento do terreno em um certo lugar, e tiver errado a topografia na saia do talude, principalmente em APP, área de proteção permanente, você vai ter um talude que vai invadir a APP. Então é muito importante a densificação de pontos nesse local.
Apresentar maior densidade de pontos em função da declividade e irregularidades, é o que eu acabei de dizer, dando exemplo da EPP, mas vale em qualquer erosão, protuberância ou até qualquer afundamento, buraco, né, de origem de erosão ou não. Nós temos que colocar mais pontos, aumentar a densidade, para que a gente possa realmente desenhar essas protuberâncias ou esses afundamentos do terreno, e principalmente junto à APP, nas divisas. O parecer técnico deve analisar as investigações geológicas geotécnicas, indicando as falhas. Ou seja, se você me passa as investigações, eu tenho que dizer o que está faltando, no meu entender, como consultor seu. Eu tenho que verificar as necessidades que o empreendimento tem, as consequências que podem ter para aqueles solos, daquele loteamento, para as obras de terraplanagem, fundação e pavimentação. Ou seja, o parecer geotécnico deve incluir terraplanagem, fundação e pavimentação. Todas as questões relativas aos solos, áreas de empréstimo, bota fora, escavabilidade, né, e outros comportamentos singulares dos solos, como nós vamos ver adiante. Deve incluir a análise da suficiência e qualidade dos dados, né, geotécnicos sobre os solos, continuando o slide anterior. Investigações geológicas e geotécnicas, né, eu tenho que verificar se elas são suficientes, se elas são de boa qualidade e se elas representam, né, um conhecimento necessário para poder, então, manifestar o parecer técnico. Foi realizado um programa? Essa é uma questão que eu coloco, né? Eu estou falando do programa e estou me colocando naquela situação onde que o senhor me chamou para dar um parecer sobre aquele seu loteamento, aquele parcelamento do solo, né? Então eu vou perguntar se você fez sondagem, não fez sondagens, e se teve um programa de investigações. E deve ter, tem que ter, como já falamos anteriormente. Eu vou ter que analisar se são suficientes esses dados e se eu recomendaria mais e por quê. Ou seja, eu quero que os senhores entendam que o engenheiro geotécnico, o parecer geotécnico, deve analisar a topografia, como falamos anteriormente, e todas as questões geotécnicas voltado à terraplanagem, vórtices, aterros, pavimentação e fundações. O que falta? O parecer tem que dizer o que falta, qual a dúvida que eu possa ter e qual a consequência de não ter as devidas informações geotécnicas para sanar aquelas dúvidas ou aquelas falhas das próprias investigações. Isso é responsabilidade desse consultor, desse engenheiro civil. O parecer também deve ser realizado, como já falamos, pelo consultor. Isso é uma pergunta, né? Sim, né? Não pode ser diferente, porque esse consultor, esse engenheiro civil que assume essa posição geotécnica, ele deve, face a muitas incertezas envolvidas, e ele sabe disso, e eu estou alertando para isso, essa dica, né? Cabe a ele, né, verificar, programar, né, o tipo de investigação, né, sondagem a trave, percussão, rotativa, né, qual a profundidade, qual a quantidade, quantos furos, aonde, qual a localização, né, e tem que estar localizado em uma planta, né, coordenada XY, temos que ter a cota. Qual o procedimento de execução de cada tipo de investigação, quer seja da sondagem de percussão, do trave, da rotativa, da coleta de amostra, como vai ser coletada, se é amostrador Denison, se é amostrador Shelby, se é bloco, que profundidade e como executar cada uma dessas investigações. Ele deve também acompanhar os serviços, né? Não adianta ele programar e não saber a qualidade do trabalho de campo. Então, de alguma forma, ele tem que acompanhar. Essa é a boa técnica. Ele tem que acompanhar os serviços de campo, ele tem que acompanhar as condições, como vão ser feitos os transportes das amostras, né? Porque isso é fundamental, o comportamento das amostras representarem o terreno. E se elas são mal transportadas, elas podem sofrer abalos durante o transporte e perderem todo o seu efeito. A recepção do laboratório, porque na recepção do laboratório a gente vai saber como que ela chegou, se ela chegou com qualidade ou não. Nós devemos acompanhar também o laboratório, não precisa ficar 24 horas, o laboratório deve informar os resultados
online, isso é possível hoje, né? O laboratório manda os resultados à medida que vai obtendo-os, e também o engenheiro geotécnico deve acompanhar a abertura das caixas de amostras, né? De verificar como elas chegaram, né? Para depois, então, acompanhar a moldagem dos corpos de prova e o ensaio propriamente dito. E interferir, né, ao longo dessa investigação, desde a programação, ajustando a programação, né? Ele deve interpretar ao longo e concomitantemente, desde o processo que ele primeiro idealizou através do programa, e depois, no acompanhamento, ele pode e deve fazer alguns ajustes ao ver os resultados que vão saindo e podendo interagir, então, com a execução. Aí, ajuste de programação e ajuste, inclusive, de procedimentos. Então, essa é uma responsabilidade do geotécnico, engenheiro civil geotécnico, ou de quem for fazer esse papel. Mas isso é indispensável no parcelamento do solo. Estamos destacando aqui que o tipo, quantidade, localização deve ser apresentado em desenho e tabelas, de tal forma que a gente tenha clareza, né, do que estamos fazendo. Aqui eu estou mostrando um exemplo, né, exemplo de programação de IGG, onde eu tenho aqui o terreno, essa linha, né? Eu tenho essa linha reta aqui como se fosse uma avenida, uma rua, enfim, linha de escavação da rua. Isso vale também para qualquer obra de terraplanagem. Eu tenho aqui o amarelo indicando escavação, o vermelho aqui indicando aterro, o amarelo de novo escavação. E vocês podem ver aqui que eu estou, de forma ilustrativa, colocando os poços, a sondagem de percussão, as sondagens penetrométricas, né, as coletas, a profundidade de coleta, né, aqui é um outro ensaio penetrométrico, a colocação dele no ponto estratégico, nas zonas de aterro, né? Percebam que aqui as sondagens começam a partir do terreno natural, então ligadas à linha de terraplanagem que está aqui, assim como aqui. Eu vou cortar aqui, mas eu tenho que começar a sondagem aqui em cima, a menos que a rua já esteja escavada e ou o aterro seja já executado. Aí o desenho seria diferente. Mas na circunstância onde não foi escavado ainda e não foi feito o aterro, está aqui a forma de estar mostrando, através de uma legenda, todas as amostras, cotas, o que significa cada uma dessas investigações que são o fruto do programa de investigações. Eu também, no parecer, tenho que analisar o projeto geométrico de terraplanagem. Ele deve-se analisar as informações que são necessárias e suficientes. Ou seja, cabe ao engenheiro geotécnico analisar o que tem em termos de projeto de terraplanagem e verificar se isso aí está adequado ou não, tirar as dúvidas e verificar se os elementos gráficos, topográficos, precisão de topografia já falada, e detalhes sobre a terraplanagem, pavimentação, cotas, enfim, há detalhes faltantes ou incompletos e se manifestar. Há especificações técnicas da obra. Quer dizer, uma orientação muito importante que eu queria deixar aqui é a falta das especificações técnicas, como nós vamos falar adiante, né? Elas não são profundas, elas são muito superficiais e inadequadas para o programa geotécnico. Elas são inadequadas para a execução das obras, muitas vezes, tá? E a qualidade das mesmas. As especificações técnicas, via de regra, não garantem a qualidade das mesmas, como a gente vai apresentar. Nas especificações técnicas, constam ou devem constar, né, os critérios de controle tecnológico, CT, e de critério de aceitação, CA. Nós vamos explicar isso mais adiante. Mas isso é indispensável e é isso que muitas vezes está faltando. E também, né, a consultoria, o engenheiro civil responsável pela geotecnia, deve acompanhar as obras, né, chamado de apoio técnico de obra. É sempre recomendável. A norma de estabilidade de encostas coloca como obrigatório o engenheiro de projetos acompanhar lá as obras de terraplanagem ou de contenções, estabilização de encostas. E isso vem cada vez mais sendo uma cultura aceita na nossa engenharia brasileira. Eu recomendo desde já que os senhores incorporem isso às suas contratações
dos vossos projetos de terraplanagem e parcelamento solo. O projeto de terraplanagem deve-se analisar as informações necessárias e suficientes. Continuação. Nas especificações técnicas ficam claras as seguintes necessidades de execução. Então vamos lá. Camadas horizontais soltas de 20 centímetros. Então uma coisa que deve constar. Deve constar que tem que ter um controle geométrico, como deve fazê-lo. Deve constar a roseta de chuvas. O que é isso? É uma roseta, né? É uma figura em forma de coroa, né? Mostrando os 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite, e se choveu ou não choveu. O mosaico representa cada camada que está sendo compactada e no dia que ela foi compactada. Quer dizer, é um desenho, é um mapa que mostra que faixa, que região foi compactada em que dia. Né? A hora que eu ligo essa história do dia e o período do dia com a roseta, eu posso então fazer uma boa avaliação sobre a influência das chuvas nas obras de terraplanagem. Eu tenho que, no parecer geotécnico, falar sobre a sequência executiva da obra de terraplanagem. Eu tenho que indicar, eu tenho que orientar sobre o planejamento de volumes, aterros e armazenamentos. Né? Não que isso seja fruto do parecer, isso é fruto do projeto de terraplanagem. Mas no parecer geotécnico tem que ter estas orientações que ora faço de uma forma através desse vídeo. Eu tenho que observar o cuidado com a camada vegetal, que é muito importante para a cobertura dos taludes. Eu tenho que falar sobre a camada final de terraplanagem, com vistas às obras de pavimento, pisos, né? Ou até de edificações, tipo casas populares, onde as fundações são diretas, e, portanto, a camada final de terraplanagem suportarão essas casas, até sobrados, é possível. O projeto de terraplanagem, então, deve verificar, né, ou melhor, no parecer técnico, ratificar a necessidade dos itens anteriores e suas consequências, que eu já falei na medida que eu fui descrevendo cada um dos itens anteriores. Eu tenho que falar dos quantitativos, né, que estão atrelados à especificação técnica, né, ao controle tecnológico e o controle de aceitação. Eu tenho que dizer, né, como que eu vou, então, executar, controlar e aceitar a obra de terraplanagem, de pavimentação, a das camadas de aterro, em função disso que eu vou estar quantificando e podendo liberar as medições. Né? No controle tecnológico, eu tenho que verificar, por exemplo, a rastreabilidade da amostra, coisa que geralmente não é feita, né? Na edificação, na concretagem do edifício, na estrutura do edifício, no concreto, todas as amostras retiradas, é sabido que pilar, que viga, que laje foi e que dia foi. Né? E na obra de terraplanagem não se tem esse cuidado, porque nós não desenvolvemos ainda suficientemente para ter isso às claras. A frequência de projeto, né? A frequência de ensaios, né? Esses que estão aqui, né? Foram não atendidas, né? Eu preciso deixar critérios claros para que o pessoal de execução tenha isso claramente e veja se isso está adequado. Eu tenho que especificar o grau de compactação e visibilidade das camadas, né? Para garantir uma homogeneidade de execução das camadas em função dos tipos de solo. Eu tenho que verificar os critérios de aceitação, né? Coesão, atrito, CBR, permeabilidade, enfim, em função da necessidade. Esses são os parâmetros de engenharia, parâmetros de dimensionamento, que acontece na geotecnia, ao contrário do concreto. É que na geotecnia só se controla o grau de compactação de umidade e ninguém sabe se aquele aterro tem as propriedades de engenharia adequadas. É o que não acontece no concreto armado, que a gente estima um FCK e depois checa a cada corpo de prova se está dando aquele FCK, mostrando que na obra de terraplanagem temos muito ainda que evoluir. E é o que nós estamos fazendo agora através desse vídeo. Resultados esperados, né? Será que os resultados esperados lá pelo projetista, né,
a envoltória do projeto de resistência, vocês vão ver um slide mais para frente, e outros parâmetros de engenharia, permeabilidade, CBE, estão de acordo. Eu não posso fazer um aterro e só com o grau de compactação de umidade falar que está bom, porque isso não me garante que está bom. Estão claras as determinações de como deve ser realizado o controle tecnológico? Isso tem que estar, né? Então, o parecer eu tenho que fazer alusão a isso. As frequências estão claras, têm que ser determinadas. As planilhas de campo, de controle, né? Os boletins de controle no campo, as planilhas de análise, assim como os critérios de aceitação dos aterros e outras obras, estão de acordo? Estamos garantindo a execução das nossas obras? Continuando. Os documentos estão claros o suficiente para a perfeita execução, acompanhamento e fiscalização? Está tudo bem documentado? O parecer deve analisar e ratificar, complementar ou indicar as consequências do que eu falei antes, né? Tudo que eu falei, alguns senhores podem estar ouvindo e falar, não, para quê? Então vem as consequências de não fazer. No projeto foi considerado os problemas geotécnicos, tais como solos colapsivos, solos expansivos. Então, está claro que nós estamos pesquisando a existência desses tipos de solos difíceis de serem trabalhados. Os solos lateríticos e saprolíticos foram contextualizados no projeto de terraplanagem, eles foram planejados, onde escavar, onde depositar, aonde colocá-los, face às suas peculiaridades de comportamento. A escavabilidade de rocha, né, de material muito duro, que talvez não possa ser escavado por uma escavadeira hidráulica e seja objeto, então, de ripper ou de fogo brando, né? E os matacões, isso foi contextualizado no projeto, ou não houve investigação para ver isso, e tampouco há soluções para tais problemas. E o problema de desagregação superficial e proteção superficial foi analisado, foi considerado, foi abordado, continuando. No projeto foi considerado os problemas geotécnicos tais como quedas de blocos nos taludes, vai poder haver proteção superficial, ou o solo é tão duro que está tudo uns blocos duros que não há como plantar grama. Como protegeremos a superfície do talude? Qual o fator de conversão corte-aterro? Né? Qual o fator de empolamento? Foram determinados? Como foram determinados? Ou foram estimados, trazendo problemas depois na execução da obra e nos quantitativos? Ou foram estimados sem embasamento, por exemplo, usar fator de conversão 0,8 para corte e aterro e fator de empolamento de 1,3 de corte para caminhão. Eu quero só caracterizar bem que usar o fator de empolamento para converter corte a aterro é um equívoco, né? E que esses números que eu estou pondo são números apenas estimativos e que não são a realidade. Cada solo vai ter o seu FC e o seu FE. O parecer deve analisar e indicar as possíveis consequências nos quantitativos e volumes de empréstimo em bota-fora, não os desejáveis. Hoje em dia, um empréstimo ou um bota-fora tem que ser aprovado. Se o senhor errar nessas contas, o senhor vai ter problema depois ao dispor ou importar solos. Então, nós precisamos evoluir muito nessa questão de volumes e estimativa de volumes através desses fatores de conversão corte-aterro e o fator de empolamento para saber quantos caminhões, quantas viagens nós vamos precisar para aquele empreendimento. Desligamento de encostas. Nós vamos ter situações desse tipo no nosso loteamento e vocês estão preparados para verificar se nós não estamos com essas escavações trazendo problemas muito mais graves para as obras existentes, a montanha, para os morros, né? Nós não estaremos trazendo outros transtornos de desligamento de encostas com essas escavações. Continuando aí no seu projeto de terraplanagem e sobre os problemas geotécnicos. Foi verificada a segurança dos taludes, né? Foi indicada as soluções, a inclinação é adequada, qual o fator de segurança desses taludes, né? Foi feita a avaliação das estabilidades superficiais de corte a aterro, né? Foi tomado cuidado e a estabilidade dos solos em profundidade, dos taludes, foram feitos. Cadê os círculos? Tem coeficiente de segurança adequado? E a sobrelargura construtiva
foi considerada no projeto geométrico. Aqui é um exemplo, eu não vou entrar no pormenor, que só isso merece uma dica especial, tá? Mas temos que tratar o problema da sobrelargura e como não invadir o vizinho aqui no pé do talude. A drenagem e a proteção superficial foram considerados, foram usados conceitos, né, de engenharia agronômica e de hidráulica, e também os problemas de agronomia relativa aos solos e da engenharia, ou melhor, da bioengenharia ou biogeotecnia, ou seja, materiais inertes que agora são frutos de indústrias. Foi pensada a questão na especificação técnica da drenagem provisória, ou seja, durante a obra. A permanente sempre é colocada e contextualizada e tem os desenhos da drenagem permanente. O que nós chamamos a atenção é a provisória, porque cada guia de obra, desde a limpeza, já provoca nos solos alteração de estado e situação de erosão, e situação de carregamento de solos e assoreamento. Projeto terraplanagem, continuação dos problemas geotécnicos. Barreiras de contenção de sólidos, pois quando fazemos terraplanagem sempre há erosão, né? Foram pensadas barreiras, está lá nas especificações, o empreiteiro é obrigado então a fazê-las, está contextualizado. As erosões foram pensadas, foram tomados cuidados com critérios de controle ou de mitigação das erosões, e os aterros sobre solos moles, eles foram contextualizados. Há solos moles na região, os fundos de vale apresentam solos compressíveis, os aterros sobre solos expansivos e colapsivos foram identificados, os recalques de fundações foram estimados. Continuando, dimensionamentos de pavimentos foram considerados, considerando a camada final, já se preparando para o pavimento, piso e fundação de casas populares. Foram feitos estudos alternativos com a utilização de solos locais, não locais, os melhores, procurando hierarquizá-los em termos da sua competência técnica de engenharia, resistência, permeabilidade, compressibilidade. As vias foram hierarquizadas, né, para então a gente poder estar vias de maior tráfego, dando maior cuidado para reduzir seus custos de pavimentação. Os taludes e encostas foram devidamente considerados, foram utilizados solos reforçados para que taludes sejam mais colocados mais de pé e aumentando então os resultados do empreendimento, com mais áreas planas para serem vendidas e comercializadas, né? Foram utilizadas as técnicas de bioengenharia ou biogeotecnia para a proteção dos taludes, indicar possíveis soluções a ter os solos moles quando coberto. Foi pensado nisso? Continuando. No PT devem ser considerados os aspectos relacionados anteriores, avaliando e sugerindo soluções. Quer dizer, eu tenho que no parecer, o produto do parecer, essa entrega, consta do parecer uma análise crítica de todos os problemas que foram falados. Né? E essa é a nossa ideia, é que não transforme um parecer de geotecnia no parcelamento de uma coisa simplória. E aqui nesse vídeo eu quero dizer que nós temos que contextualizar tudo isso. Já falamos, né, no slide aqui, topografia, investigações geotécnicas, a programação, né? Temos que fazer análise crítica dos vários problemas que já falamos, geométrico, patologias geotécnicas, projeto geométrico, as especificações técnicas, critérios de controle, o critério de aceitação. E aqui está um exemplo, senhores. Esse aqui é um exemplo de um aterro de consideráveis proporções, mas isso vale para qualquer um. Aqui eu tenho a resistência do solo, aqui eu tenho a tensão normal, eu tenho uma envoltória de resistência. Então, só para vocês terem uma ideia, essa linha preta é a linha de projeto, a envoltória que nós adotamos no projeto, né? E de acordo com esses critérios que eu expus, que é a nossa premissa, nós fizemos vários corpos de prova, tiramos do aterro e tivemos aqui ao longo do ATO, né, esses pontos que estão aqui, mostrando que a nossa obra é muito melhor, né, do que aquela que nós, ou melhor, que o nosso solo, esse solo em particular, deu muito melhor na execução da obra do que nós adotamos no projeto. Portanto, a gente pode dormir tranquilo. Que pese que tem alguns pontos que deram abaixo
da resistência que nós imaginávamos, mas tem muitos outros que dão acima dele. Tá? E isso faz com que a gente tenha uma relativa tranquilidade. E outra coisa que eu queria alertar aos senhores é a dispersão. Quando a gente vê uma reta, a gente não percebe que ela é fruto de uma dispersão de pontos e não entende da necessidade então de fazer os ensaios e saber a dispersão desses ensaios, faça uma reta que depois resume o resultado daqueles ensaios e pode levar-nos a equívocos. É isso que eu tinha a dizer, meus queridos. Eu agradeço e me coloco então à disposição. Muito obrigado.